Ser bem acolhida, bem acolhido é um desejo de todos, não é mesmo? E a igreja deve ser uma casa de portas abertas para acolher. É sobre isso que nos fala o desafio número 20 da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Promover uma igreja, casa de acolhida, que integre as diversidades culturais, étnicas e sexuais. E quem nos ajuda na reflexão deste desafio é o padre Luiz Correia Lima. Ele é jesuíta, doutor em História, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio e membro do seu programa de pós-graduação. Desenvolve pesquisas sobre história da igreja, modernidade, gênero e diversidade sexual. Padre Luiz, é uma alegria tê-lo aqui no Igreja Sinodal. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Uma alegria estar aqui com todos os ouvintes e todos que assistem ao programa Igreja Sinodal. Bom, Padre Luiz Correia, eu quero começar essa nossa conversa pela palavra acolhida, que ela aparece nesse desafio. Acolhida é uma palavra recorrente nos discursos, mas também na prática pastoral do Papa Francisco, né? Essa expressão que aparece já na redação do desafio, Igreja, Casa de Acolhida. O que é que nós podemos entender como acolhida e o que significa acolher hoje? Bem, acolher o outro é dizer que o outro é bem-vindo, que o outro se sinta bem na nossa presença, que o outro possa se sentir num lugar seguro, num lugar de estima, num lugar de afeto, num lugar onde ele é reconhecido. A acolhida é uma experiência primordial que nós temos já nos nossos lares. Nós, vindo ao mundo, somos acolhidos por nossos pais, pelo carinho materno. Então, esse calor humano que recebe o outro, de certa maneira, abraça o outro e estabelece uma relação igualitária, dialogal. Olha aí, acolher o outro, abraçar o outro, recebê-lo. Agora, vamos avançar aqui, né, depois de olharmos para essa dimensão da acolhida, mas o desafio 20 ele nos traz ali uma acolhida bastante específica, né? Ou seja, acolhida que integra diversidades culturais, étnicas e sexuais. A sexualidade ainda continua sendo um terreno de difícil relação entre a igreja e o mundo contemporâneo, né? Um assunto meio espinhoso que pouca gente gosta de falar. Como é que a gente pode abordar o assunto da diversidade na igreja, mas sem cair apenas num aspecto moral ou num moralismo? Pois é, vale lembrar que quando o Papa falou da igreja como lugar da acolhida, ele disse uma vez numa entrevista que a igreja não é uma alfândega dos sacramentos, mas é a casa paterna onde há lugar para todos os que enfrentam dificuldades na vida. E na questão da diversidade sexual, o termo diversidade sexual e de gênero abrange a população LGBT. Esse assunto é, sim, espinhoso, desperta muitas incompreensões, às vezes hostilidade, mas é importante que o Papa tem dado exemplos muito bons a respeito da acolhida dessa população. Desde a clara declaração que ele deu, indo do Brasil para Roma, voltando da Jornada Mundial da Juventude, quando ele disse: uma pessoa é gay, busca o Senhor, tem boa vontade, quem sou eu para julgar? Então, ele está resgatando a doutrina do concílio a respeito da autonomia e da liberdade de consciência. A consciência é o lugar onde Deus fala ao coração do fiel, ninguém deve agir contra a sua própria consciência, nem deve ser impedido de agir de acordo com ela. O Papa traz essa doutrina do concílio, da autonomia e da liberdade de consciência, para a realidade dos gays e depois dos LGBT. Mas também ele tem dado exemplos de acolher casais, uniões do mesmo sexo. Ele recebeu no Vaticano um transexual com sua companheira em 2005. Nesse mesmo ano, ele recebeu na Nunciatura Apostólica em Washington um casal gay de um antigo aluno dele, de Buenos Aires, e o companheiro. Então, ele dá um exemplo muito importante. E se todos os pais
de LGBT seguissem o exemplo do Papa e recebessem em suas casas os seus filhos LGBT, os seus respectivos companheiros, vários problemas dessa população estariam resolvidos. O Papa disse numa entrevista recente, respondendo às perguntas do padre James Martin, sobre o que é mais importante que os LGBT saibam, o Papa disse que Deus é pai e não rejeita a nenhum de seus filhos, e que a proximidade, o amor, são um modo de encontrá-lo. Bom, a partir dessa reflexão que o senhor nos traz, que é muito pertinente, às vezes nós percebemos uma igreja, uma comunidade ou pessoas que vão na contramão. Às vezes percebemos discursos que falam da acolhida, mas que não se concretizam propriamente em práticas acolhedoras, né? Como é que nós podemos fazer essa conversão pastoral do discurso para a prática do acolhimento? Bem, quando o Papa coloca a questão da moral cristã, na exortação Evangelii Gaudium, ele diz que a moral cristã não é um conjunto de preceitos e proibições, mas é uma resposta ao amor de Deus que nos ama e nos salva. E uma resposta que nos leva a sair de si mesmos e ao encontro do outro, buscando o bem de todos. Então, é preciso sair desse moralismo que coloca, em primeiro lugar, normas e preceitos para acolhermos o amor incondicional de Deus. Então, se nós damos esse passo, nós enfrentamos de maneira adequada o moralismo que muitas vezes oprime. Jesus veio para trazer o jugo leve e o fardo suave. Ele oferece o seu jugo leve e o fardo suave. E nós, como igreja, devemos propor um caminho espiritual e mesmo uma moral que nos conduza a esse jugo leve e esse fardo suave oferecidos por Jesus. Às vezes a gente oferece um jugo e um fardo muito pesados, para as pessoas. A gente aqui tratou especificamente desse ponto das questões das diversidades sexuais, mas o desafio também nos traz as diversidades culturais e étnicas, que são pessoas que também sofrem preconceitos, rejeições também no seio da sua comunidade eclesial. Nós podemos também abraçá-las com essa mesma reflexão sobre a acolhida, Padre Luiz? Sim. Embora na questão das diversidades culturais e étnicas, a Igreja já avançou muito em termos de doutrina, sabendo que a cultura europeia, do ponto de vista do Evangelho, não é superior às outras, mas que todas as culturas podem estar abertas ao Evangelho. E evangelizar não é impor uma cultura. Nesse sentido, há textos, pronunciamentos e práticas muito boas da Igreja em relação a populações indígenas, em relação à população afrodescendente, aos quilombolas. E eu destacaria o texto da campanha da Fraternidade do ano passado sobre a paz, sobre a cultura da paz, em que a Igreja chega, inclusive, a defender as religiões originárias de africanos e indígenas contra o racismo religioso, contra a intolerância religiosa que, infelizmente, vem graçando no nosso país. Eu creio que aí que está um dos grandes pontos que precisam ser combatidos. O racismo religioso que leva à demonização das religiões de matriz africana, à depredação de terreiros, à ameaça de morte de fiéis e ministros dessas religiões. Aí que está um racismo que precisa ser combatido. E, de um modo geral, nas comunidades católicas existem liturgias enculturadas, tanto em relação aos indígenas, quanto à população africana. Existe uma pastoral afro-brasileira que é muito atuante, houve uma campanha da Fraternidade em 88 sobre os 100 anos da abolição da escravatura, uma campanha contra o racismo.
E também há o Conselho Indigenista Missionário em relação à população indígena e muitas ações e pronunciamentos da hierarquia católica em relação a essas populações. Eu creio que nessa questão a igreja avançou bem mais na prática e na teoria, mas ainda é um grande desafio por conta do racismo estrutural, que é um racismo naturalizado na sociedade em relação aos negros, em relação aos indígenas, o desafio de proteger os seus territórios contra invasões, contra desmatamentos e também mortes que têm acontecido. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre o desafio número 20 da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, desafio este que nos apresenta promover uma igreja, casa de acolhida, que integre as diversidades culturais, étnicas e sexuais. A gente está conversando com o padre Luiz Correia, jesuíta, ele é doutor em História, professor na PUC-Rio. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e na volta a gente continua essa conversa. Até já! Nós estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, refletindo sobre a igreja, casa de acolhida, acolhida das diversidades culturais, étnicas e sexuais. E quem conversa com a gente é o padre Luiz Correia, jesuíta. E a nossa conversa, desde o início, ela tem girado, em torno da figura do Papa Francisco, que é um grande exemplo para o mundo, não apenas para os católicos. E o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, ele sempre propõe uma igreja em saída para as periferias geográficas e também as existenciais. As pessoas que são vítimas das discriminações culturais, étnicas e sexuais, elas estariam, Padre Luiz, nestas periferias existenciais de que o Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium e também no seu magistério? Sim, é interessante que o Papa Francisco, já na reunião de cardeais, antes do conclave, ele fez uma intervenção de 5 minutos em que ele falava sobre o papel do próximo pontífice, que devia romper com uma igreja ensimesmada, uma igreja autorreferencial, de um mundanismo espiritual, das pessoas se dar glória umas às outras, e em favor de uma igreja em saída que vá às periferias existenciais, ao encontro das pessoas que enfrentam as diversas formas de conflitos, de dificuldades e de carências. Então, a gente pode dizer, sim, que pessoas LGBT, que compõem essa diversidade sexual e de gênero, vivem esses conflitos, estão nessas periferias porque são vítimas de homofobia e de transfobia. Podemos dizer que populações negras, inclusive católicos, estão nessas periferias porque é a população mais vulnerável, mais afetada pela pobreza, mais afetada pela violência, sobretudo a morte de jovens negros nas periferias é o que mais se mata no Brasil, e as populações indígenas, que vivem o problema de invasões de suas terras, de descaracterização de suas culturas, de suas tradições, estão sim nas periferias existenciais, e é preciso que essa igreja em saída vá ao encontro dessas populações e enxergue as suas dores, se sensibilize com essas dores e possa agir em favor de um mundo onde haja cidadania para todos, onde possa transparecer essa liberdade, essa dignidade dos filhos de Deus. Bom, quem acompanha o nosso programa, em que a gente sempre reflete sobre os desafios propostos pela Igreja na América Latina e Caribe, a gente fala sobre um desafio e também sobre as orientações pastorais que esse desafio nos traz. E a primeira orientação do desafio de hoje, ela é a seguinte: fomentar em nossas comunidades e igrejas locais o reconhecimento e a valorização das diversidades sexuais, étnicas e culturais, mediante espaços de promoção humana e capacitação para o trabalho e educação. Além destes aspectos que o desafio nos traz, que as orientações nos trazem, eu queria trazer também o acompanhamento da fé, Padre Luiz. Como é que nossas comunidades podem colocar em prática
esse acompanhamento, né, na formação, capacitação para o trabalho, para a educação e também o acompanhamento da fé? Uhum. Bom, em primeiro lugar, é preciso enxergar nessas pessoas seres humanos que são imagem e semelhança de Deus, amados por Deus, como são. Deus os fez assim, seja os negros, seja os indígenas, seja os LGBT. Isso não é escolha, não é opção e não é algo que se mude. Então, é uma realidade que acompanha essas pessoas ao longo da vida. Então, é preciso ajudar essas pessoas a se amarem como são. Os LGBT que se reconheçam como criados por Deus assim e amados por Deus como são. Os negros que não tenham vergonha de ser negros, das características culturais, do cabelo crespo que tem, não queiram negar a sua negritude, não tenham vergonha de ser quem são. E também os indígenas, porque em muitos lugares ainda há pessoas que têm vergonha de se identificar como indígenas porque podem sofrer algum tipo de discriminação. Então é preciso que todas essas pessoas não tenham vergonha de ser quem são e que as nossas comunidades eclesiais sejam esses espaços onde essas pessoas sejam acolhidas, se sintam seguras e não sejam hostilizadas por serem quem são. Esse é um ponto de partida fundamental. E, a partir daí, se pode ajudá-los a crescer na fé. Uma vez que nós os amamos e os acolhemos, nós somos sinais do amor de Deus para essas pessoas e esse é um ponto de partida fundamental para toda a vida eclesial e para a cidadania. Bom, a partir dessas pistas, né, para que a gente possa viver essa cidadania eclesial, eu queria trazer um contexto que é sociopolítico e também religioso, né? Nós vivemos em um tempo de extrema polarização no nosso país, em nível de mundo, com as ideias muito acirradas, e também dentro do nosso contexto religioso, a gente vive um certo saudosismo, a retomada de princípios, de ideias, de discursos e também de práticas muito conservadoras. E geralmente são pessoas que muitas vezes não estão abertas ao diálogo para que haja verdadeiramente essa acolhida, para que a igreja seja uma casa de acolhida. Como é que nós podemos, dentro desse contexto, Padre Luiz, buscar o diálogo e construir relações que sejam realmente vivenciadas a partir do Evangelho e no Evangelho? Bom, em primeiro lugar, é preciso superar o discurso de ódio. Esse discurso de ódio é anti-evangélico e ninguém, usando o nome de Deus, pode se servir de um discurso de ódio. Isso é um absurdo. E superando o discurso de ódio, é preciso estimar o Estado democrático de direito e os direitos humanos, que são uma conquista civilizatória que a Igreja hoje preza muito. É preciso, então, nós defendermos esses valores, porque só assim é que indígenas, negros e LGBT, que compõem a diversidade sexual e de gênero, podem alcançar um mundo em que estejam seguros, um mundo onde a patologização, a violência e a marginalização sejam definitivamente afastados. Bom, por fim, eu queria trazer aqui uma abordagem, embora o senhor já tocou, eu gostaria de trazer novamente sobre as famílias. Elas também sofrem com a condição dos seus filhos, né? Sejam os LGBTs, os negros, os indígenas, os originários, todos aqueles que sofrem discriminações de maneira geral, né? Elas sofrem com a rejeição que muitos sofrem na igreja e na sociedade. Que respostas pastorais, pensando numa igreja sinodal, podem ser dadas para o acompanhamento das famílias? Bem, eu penso que no caso dessas populações aqui que nós estamos mencionando, é importante que os pais transmitam para os seus filhos a autoestima de quem são, que os indígenas não tenham vergonha de ser indígenas, de saber
o seu idioma originário, de ensinar seus filhos. É preciso que os negros não tenham vergonha de ser negros. E muitas vezes as famílias negras educam seus filhos até para como serem abordados pela polícia, evitando reações que possam despertar violência, porque muitas vezes a abordagem não é a mesma, feita a pessoas brancas e feitas a pessoas negras. Muitas vezes a abordagem feita a pessoas negras há uma predisposição de violência maior, então as pessoas precisam estar preparadas para isso e, ao mesmo tempo, combater essa violência que está ligada ao racismo estrutural. E que os pais de LGBT aceitem seus filhos como são, porque se a família rejeita, o lar vira um inferno para essas pessoas. Então é preciso que os pais aceitem, saibam que não erraram, saibam que Deus fez os seus filhos assim, Deus lhes deu os seus filhos tal como eles são, e que eles precisam ser amados e precisam ser fortalecidos para enfrentar a hostilidade que existe fora do lar. Por isso é fundamental que o lar não seja um lugar de hostilidade, mas seja um lugar de acolhida, de fortalecimento dessas pessoas. Nós conversamos no programa de hoje sobre o desafio número 20 da primeira Assembleia Eclesial com o padre Luiz Correia. Ele é jesuíta, é um pesquisador, é doutor em História, atua na PUC-Rio. Eu quero agradecer, padre Luiz, o tempo que o senhor dispensou para conversar conosco, também o seu testemunho, a sua pesquisa e o seu ministério de acolhida aqui na nossa igreja. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes. Bom, e para encerrar o nosso programa, nós recordamos um pensamento do Papa Francisco numa catequese em 9 de setembro de 2015. Uma igreja verdadeiramente segundo o Evangelho não pode deixar de ter a forma de uma casa hospitaleira, sempre de portas abertas. As igrejas, as paróquias e as instituições, com as portas fechadas, não devem chamar-se igrejas, mas museus. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.